Bom, o que a gente pode entender e compreender sobre o falso cognatus e o cognatus em inglês, né? First friend, né? Que são palavras de línguas diferentes que, apesar a gente pode entender que ele apresenta grafias ou até mesmo pronúncias semelhantes, possui significado distinto. Como eu sempre falo para vocês, utilizar sempre o dicionário, que sempre é muito válido isso, até porque os dicionários ele vai mostrar uma palavra e aquela palavra pode ter vários significados em traduções e até mesmo em fala. Ela também, exatamente o oposto do cognato, são palavras que é a mesma raiz e que por isso possuem semelhanças ortográficas, né? Que mesmo significado em diferentes idiomas. O que a gente pode entender? Observe, em inglês, ascendant, né, em português é ascendente, cômico, ó, só a mesma coisa praticamente, creation, criação, different, né, econômico, né, economia, exemplo, futuro, garagem, import, importante, minuto, orphan, ofensivo, positivo, televisão. Observe que eu falando aqui em inglês, praticamente eu estou falando em português, né? Algumas frases ou algumas palavras. Então, elas são iguais. A maioria, quando vocês observarem, a maioria são iguais. As palavras em inglês, né? Cigar é um exemplo de significado de charuto, né? Que no caso dá uma observação que possa ser cigarro. São palavras da língua portuguesa, é o cigarro, tá? E muitos outros que a gente pode entender que é o falso amigo, false friend, né? Então a gente pode até mesmo se passar em algumas questões. A lista dos falsos cognatos, né? A gente pode entender aqui, ó. É bom vocês pesquisarem, tá? Para anotar algumas coisas da lista, certo? Vou passar para vocês observarem em inglês. Adapt, especialista, adapto, fan, né? O significado em inglês, o português, significado em português, para o português mesmo, o significado em inglês, que possa entender cada parágrafo aqui, ó, dessa tabela, tá? Vou pedir para que vocês pesquisem, por favor. Já as frases com falso cognatos mais comuns, aí vem We Island of the Lunch, né? Ele chegou depois do almoço, né? Observe que lunch significa almoço e não lanche. A gente vai entender que é lanche, né? Algumas questões. Tem muitos de vocês que já até perguntaram sobre essas questões. A gente observa também aqui Actum, né? I think you are right, né? Na verdade, eu acho que você está certo. Aí a gente observa que actually significa na verdade e não atualmente. A gente dá o mesmo entendimento desta língua. Já português e inglês, né? A gente observa aqui, ó, um exemplo. Deixa eu ver. Um aqui, atende, né? Atende o telefone. Where's the phone? O contexto, a gente pode dizer que atende é traduzido por railed, né? Pode ter significado de attendant, né? Que é tipo parecido que em português, que significa assistir. Atender significa assistir, que é participar, tá? É muito simples, é legal, é bem concreto e tem umas atividades complementares no caderno para vocês, além do livro, para vocês compreenderem, tá? Repitam, trinem as palavras, as pronúncias, mesmo não conseguindo, mas presencialmente a gente vai treinar bastante essas palavras, que vai ser legal, ok? Um grande abraço.